trazer, claro, o assunto desta semana, que mais uma vez foi o assunto SBT. Ontem, aqui no Pauta Livre, a gente falava a respeito de uma mudança de grade do SBT que não durou nem 2 horas. Uma mudança de grade que foi anunciada para toda a imprensa especializada e pouco menos de 2 horas depois, já foi refutada e dizendo que vai continuar do jeito que estava, com algumas alterações, como a estreia do Aqui e Agora. É um momento realmente muito delicado do SBT, inclusive nessa questão operacional, porque eu acho que o SBT também se vê perdido, de certa forma, a partir do momento em que ele tem momentos de quase liderança com a Globo e outros momentos de 4º lugar atrás da Band, né? Então, são movimentações que de fato são muito estranhas dentro do SBT, porque eu acho que tá muito perdido o que é preciso fazer. É preciso fugir da Band? É preciso olhar para a Globo no domingo? Eu acho que as duas coisas. As duas coisas são necessárias, né? E essa movimentação, eu trouxe aqui alguns dados que são importantes, pelo seguinte: a gente olha a maneira com que o SBT vem se comportando, né, e tá mudando tudo de novo 60 vezes. Então, separamos aqui alguns tópicos para poder falar a respeito. São muitas decisões sem estratégia de longo prazo e feitas no feeling. Quanto a isso, tá tudo certo. Eu acho que o Silvio Santos fazia muito isso também, só que com um feeling que era mais consistente para algumas coisas e menos para outras. Principalmente, eu sempre gosto de ressaltar isso. Quando Daniela Beirute entrou no SBT, haviam ali já mais de uma década de situações que o próprio Silvio Santos se envolvia e que faziam perder audiência. Era mais barato, o SBT estava mais enxuto em relação a investimentos, mas ao mesmo tempo a audiência minguava com alguma facilidade, né? Então também tem essa característica que eu sempre gosto de trazer. A Daniela Beirute não é única culpada pela situação atual do SBT, é uma situação que se agravou durante 10 anos. Agora, também já não dá mais para dizer que esta gestão também não tem cometido vários erros e que levam à situação que o SBT se encontra nesse momento, principalmente com a falta de credibilidade. Porque, ok, se a gente fala aqui sobre quem está conversando sobre televisão, é mais uma alteração de programação do SBT, mas quem está no mercado publicitário e está contando com o SBT para ações comerciais, aí fica muito difícil. Né? Então, tem pouca pesquisa, é muito chute o que acontece no SBT, né? Tem um estudo do que o público quer de verdade, mas acho que às vezes ele pega mais a amostragem da rua, quer dizer, mais a amostragem da internet do que a amostragem da rua, que é de fato as pessoas que estão acompanhando o SBT, que é o público do sofá, né? E eu acho que falta muito disso. Identidade de horário, acho que o SBT nunca teve, acho que até a Record, que ainda assim talvez gere algumas dúvidas no público de casa, a gente não sabe exatamente todos os horários da Record, que horário que começa cada programa. Agora no SBT é mais difícil ainda. No SBT é muito complicado da gente ver de que maneira as coisas se redesenham, né? Aí se usa a alavanca de grade, que é o Chaves e Chapolin, por exemplo, que tem um apelo importante para levantar a audiência, ou alguma coisa mais popular, que é o caso do Marcão do Povo com o Primeiro Impacto, que conseguiu bons resultados nessa semana, pegou a Record em alguns momentos, né? Bem como As Filhas da Senhora Garcia, que vamos falar também já já, e que tem esse elemento de buscar o público, de encontrar o público que veio da Record, estratégias de programação muito interessantes. Ao mesmo tempo tem algumas mudanças que fazem com que o público da tarde e o público da noite ou de alguns outros momentos ali fique completamente perdido e em muitos momentos se sinta desrespeitado, principalmente com o que aconteceu ali com Eternamente Apaixonados. Então é um momento, de novo, eu acho que é um momento tão complexo porque existe o momento em que o SBT está muito perto da Globo e, como eu falei, existe o momento também que o SBT está atrás da Band, às vezes sendo ameaçado pelo Gazeta Esportiva, já aconteceu há 2 semanas, né? Então é um momento que é confuso do ponto de vista conceitual, Eu acho que do ponto de vista gerencial também está confuso, porque tem alguns acertos certeiros e outros erros primários acontecendo nessa reorganização de grade, né? E eu acho que em alguns momentos quem acaba se irritando é o público que foge dali do SBT e faz minguar mais ainda essa audiência. Então vamos ver de que maneira as coisas seguem acontecendo, mas realmente o que aconteceu nessa semana, mais especificamente na última sexta-feira, com a mudança de grade
de uma maneira completamente translocada e que depois acabou ficando na grade que já estava, só com a entrada do Aqui Agora, com outras movimentações, eu acho que de fato é um tipo de ação que faz o público se afastar do SBT de uma maneira muito consistente, assim, é se afastar porque não se sente respeitado muitas vezes pelo SBT, e eu acho que isso é uma questão importante para ser olhada. Vamos seguindo aqui com o nosso legalzinho na programação da Rede Guezo.